No Facebook, o Carlos Tanimura, bom dia a todos. Bom dia. Ele diz aqui, é melhor ouvindo uma criança chorando do que uma pessoa com cheiro de álcool uma viagem de 12 horas. Abraços a todos. Também Né? tem essa. O avião a gente fica pertinho, Tem né? Um essa, do o outro. cheiro de álcool. Cheiro de cigarro. tem isso também. Difícil. CC também. Tem isso. Vários outros. Vamos colocar Vários outras. outros cheiros. Então, veja a situação, né? Vamos fazer uma análise aí disso daí, até um paralelo, né? A mãe tá levando, os pais estão levando a criança porque precisam viajar com a criança. Exatamente. O cara encheu a cara porque tem medo de voar de repente, entendeu? É uma forma que ele encontrou de se acalmar, Tá. né? Aí fica exalando aquele negócio. cheiro. Quer dizer, e você que está ali sentado é obrigado a Você vai fazer o quê também? Somente se o voo acaba estiver indo, cheio, né? você não tem como trocar, né? É. Então, olha, isso infelizmente, ou felizmente, tudo depende da ótica que você tenha, né? Faz parte de um processo de socialização da lei de sociedade, né? Nós estamos aqui para interagir com diferentes e através dos diferentes a gente aprender, né? O que é bom para nós, o que não é, e por aí afora. Exatamente. É isso mesmo, porque tem um processo que a gente estuda, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que é um dos capítulos maiores aí do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos, eu sempre lembro desse capítulo. Nós temos famílias materiais, famílias espirituais. E você estava falando, eu estava lembrando, às vezes, a maioria da família vem por conta da mesma sintonia, por conta desse mesmo processo, se organizam na espiritualidade, vem, né? Mas de vez em quando vem um patinho feio na família. E esse patinho feio da família, ele vai te ensinar muita coisa e vai aprender muita coisa. Então, quando nós temos, assim, familiar, hoje no caso, familiar que não gosta de criança, não gosta por algum motivo, vai saber o que passou nessa encarnação, na outra. Nós não sabemos o processo evolutivo dessa pessoa. Tenta compreender e trazer a pessoa mais para perto, mais amorosa, e a pessoa vai, aos poucos, absorvendo isso. E não necessariamente, como o Edson falou, é obrigado a compartilhar os mesmos sentimentos que a gente tem, né? De forma alguma. E tem um Sim. detalhe interessante que isso também é uma questão da sociedade moderna. Você pode ver que muitos casais jovens estão fazendo essa opção de não ter filhos. Sim. Aí você vai falar assim, mas por quê? Então você tem que fazer uma série de análises. Porque, egoísmo, né, será? se você for, talvez assim, de uma análise bem fria, falar, talvez porque como crianças sofreram muito, então não quer. Não, às vezes é porque, primeiro, a vida está cada vez mais complicada. Mesmo. Financeiro. Está mais complicada, você sustentar as crianças hoje em dia está mais Criança complicado. é muito caro. Violência, Exatamente. a violência aí fora está mais complicado. Ou seja, então, tem uma série de fatores aí para ser considerado. Não simplesmente chegar lá e falar, que nem vamos voltar novamente àquela questão que eu coloquei. A pessoa escolheu antes, lá no plano espiritual. Planejamento. Ok? Só que ela também não depende do parceiro para ter. Sim. Às vezes o parceiro não quer. Como é que faz? Exatamente. Esse é um outro ponto. Aí, digamos que ela chega aqui à conclusão de que ela decidiu que não quer. Mas em função dessas circunstâncias todas que nós estamos falando. Ora, é uma opção dela. Ela talvez tenha mais condições de se desenvolver sem ter a criança do que tendo. Para ter e depois ficar sem paciência, Já não imagina cuidar, se a pessoa é melhor, né? Isso, imagina se ela Sim. tem e depois não tem condições de dar... E ela se descontrola por causa disso, ela traz problemas emocionais e por aí afora. Tem uma Se compromete mais espiritualmente. Então. Exatamente. Porque depois vai responder Então. pela criança. Eu estava lendo uma pesquisa, um rapaz de 29 anos saiu na BBC. Ele não queria ser pai de jeito nenhum e decidiu isso aos 18 anos. Mas o processo lá nessa parte, né, de vasectomia, o governo
vetava, né? Era só mais velho. Então ele aguardou, depois com 29 anos ele fez, é casado e ele não quer ponto. Então foi palco aí, porque eu estava vendo a notícia, eu falei, deixa eu procurar o que tem mais por aí, né? Sem ser na base espírita. E as pessoas optam e já vem com essa opção bem antes. Legalmente não pode fazer a vasectomia ou a esterilização. Os anticoncepcionais é uma espécie de... Um bloqueio? Tá. A palavra não é... veio. Você que sabe. Qual o sentido que Manda você aqui queria pra dar? O anticoncepcional, ele faz com que a pessoa também se esterilize, Sim. né? Não tem... ela vai tomar o anticoncepcional, ela ou ele, eles vão tomar o anticoncepcional para o resto dessa encarnação, sem dúvida alguma que não querem, o casal não quer mais ter filhos, vai tomar um remédio, é contra a lei de Deus tomar o anticoncepcional? Não. Então, não é contra a lei de Deus se esterilizar fisicamente, né? Opção. É uma opção. É a mesma coisa, você toma um remédio para não engravidar. Você não está se esterilizando? Sim. Agora, sabe que tem uma outra questão que eu queria colocar, até para a gente pensar? O grande problema, por exemplo, é que como a gente tem esse modelo de família, né, que vem de pais, avós e por aí. Então, por exemplo, os pais que têm os filhos anseiam por ter netos. Tá certo? Exatamente. Então, eu vou pegar o exemplo. Meus 2 filhos, por exemplo, não querem. Você não vai ter neto. Não, só se for virtual. Eu já estou me habituando a ter um netinho virtual. Tem uma notícia para você, não sei se você sabe, mas você não vai ter neto. Aí vem a frustração, aí vem puxa, mas por quê? Decisão deles, não querem, não estão preparados, não se sentem, né? Agora, eu vou forçar a que eles tenham para agradar os avós? Exatamente. Isso é uma coisa para se pensar. É. Porque os A avós, pressão é então, grande. Quem faz pressão são os avós, né? Então. Acontece bastante. E aí os avós, né? os avós... a grande pergunta é essa. E aí, quando é que vai ter filho? Quando é que vai ter filho? Aí tem um, quando é que vai ter o outro? Verdade. Nossa, você vai ter Não só para, um. não, Então ele tem que ter companhia, você vai talvez violentar-se intimamente. Violentar, não sei se é um termo muito forte, mas você vai se ir violentar contra os seus mesmo. anseios, né? A palavra certa. Íntimos para agradar terceiros. Aí é difícil. De realmente. quem é a vivência, de quem são os aprendizados. Realmente, exatamente. Né?